Vamos falar sobre Janeiro Branco. Tava com saudades dela aqui no nosso programa, Marilene Ked. Tudo bem? Oi, querido. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Tava com saudades de você. Me Eu abandonou? também. Não, nunca. Muitos compromissos, né, Marilene? Sim, graças a Deus. Agora, eu queria que você explicasse para o público que está nos acompanhando em todo o Brasil o que exatamente é o Janeiro Branco. Tá. O Janeiro Branco é uma iniciativa de um psicólogo, Leonardo Abrão, e muito pertinente. Olha, vem com tudo mesmo. Tem poucos anos esse Janeiro Branco, mas está, assim, tomando conta do Brasil e lá fora também. O que acontece? O Janeiro Branco é uma oportunidade que as pessoas têm de olharem para dentro de si, de fazerem uma autorreflexão de como está a sua saúde mental, a sua saúde emocional, assim como é feito um check-up pelo menos uma vez ao ano da sua saúde física, o convite é que você faça uma avaliação, tá, de como está a sua saúde mental e emocional, um olhar para dentro para que você tenha a oportunidade de colocar para fora como você está se sentindo. Então, Fabinho, o que acontece? Através do autoconhecimento, de uma autoavaliação, é possível você saber reconhecer os agentes sabotadores da sua saúde mental e emocional. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela tem apontado que cresceu demais a depressão, tá? E a taxa de suicídio. Antes para adultos, hoje, infelizmente, também entre crianças e adolescentes, jovens. Então, nós precisamos falar sobre saúde mental, sim. Se você tem uma criança dentro da sua casa depressiva, triste, angustiada, você tem que buscar ajuda especializada para essa criança. Se você tem um jovem que tem dificuldade de conversar, de interagir socialmente, ter amigos, você precisa conversar com esse adolescente, levá-lo a um especialista, porque a taxa de suicídio aumentou muito. Então, é uma oportunidade de se conversar sobre a saúde mental. Se você tem angústias, tem pessoas que guardam conflitos internos, vão ali alimentando aquilo desde a infância, Fábio. Isso é muito sério. Ressentimentos, mágoas, isso vai se tornando o quê? Um problema ainda maior na vida dela, porque além dela ter isso, ela vai ter dificuldade de conviver com as pessoas, tá? Ela não vai ter um bom contato social, familiar. Tem pessoas que não receberam afeto dos pais quando eram crianças, generalizam isso para suas crianças, não sabem dar afeto, não sabem conversar com as suas crianças. São pais que precisam buscar ajuda. Tem pessoas que têm um vazio emocional muito grande e tentam preencher esse vazio através de compras, gastando dinheiro, comprando, achando que isso vai preencher esse vazio, não preenche. Pode ser até que resolva alguma coisa assim no momento, dê uma sensação de prazer, de bem-estar no momento, mas isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, como eu estava conversando com a coach, vai piorar a situação porque ele ainda vai ficar endividado, né? Então, é muito importante esse olhar para dentro agora no mês de janeiro, para que se possa reconhecer o que você tem que tratar, que elaborar, que resolver dentro do aspecto mental e emocional e viver em paz consigo mesmo e com todos ao seu redor, porque se você não está bem, não adianta, como a coach disse, eu estava conversando com ela, você tentar mudar alguma coisa na sua vida profissional. Você tem que ter um equilíbrio emocional para isso. Você não consegue dar esses passos para trás, conforme ela falou, se você não estiver preparado, a sua estrutura psicológica estiver preparada para isso. Então, é uma coisa unida à outra, tá? Que aí sim você vai conseguir produzir, você vai conseguir ir para frente. Caso contrário, você cria um sistema de autossabotagem, Fábio. Olha, você sabe que eu estava vendo um filme ontem que me chamou muito a atenção pelo aspecto da família estar substituindo, por exemplo, as conversas
por mensagens eletrônicas. E a gente percebe que dentro da própria residência, as pessoas trocam mensagens. Quer dizer, elas estão optando, Marilene, por fazer uma conversa distanciada do que o olho no olho. Por que isso tem trazido esse vazio para as famílias brasileiras? Por que as pessoas estão escolhendo os meios eletrônicos para se comunicar umas com as outras? Então, é uma dificuldade de comunicação que tem que ser resolvida principalmente iniciando pelos pais. Quem cuida daquelas crianças, os responsáveis pelos adolescentes, eles têm que conseguir fazer com que as crianças, esses jovens, conversem com eles. Então, tem que criar situações, um ambiente propício, favorável para isso. Tem que partir de quem? De quem tem mais estrutura, mais vivência. Então, vem de cima para baixo, trazer essas crianças, esses jovens, para essa união familiar. É isso que eu costumo aconselhar, porque senão a criança acaba ficando entretida mesmo, até porque ela fica mais quietinha ali, né? Então, o que acontece? Às vezes os pais querem um pouco mais de tranquilidade e acaba liberando aquele joguinho, aquele celular. Tem que chegar e falar, olha, dentro de casa a conversa é olho no olho, é todo mundo junto, em harmonia, conversando, para eu sentir verdadeiramente como você está, tá? E pronto, tem que determinar isso. Olha, tem muita gente parabenizando este tema aqui. Quero agradecer a todos que estão escrevendo. Você pode enviar a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 11 95033 6870. Deixa eu mandar aqui um abraço para Fabinho, Mari Pereira do Nascimento, aqui da Vila Penteado, Zona Norte de São Paulo. Obrigado pelo carinho e pela mensagem. Eu queria entrar na questão da família, né? A gente sabe que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu vou procurar um psicólogo, e já fala, bom, tem algum tipo de problema ou limitação mental. Na verdade, a busca de uma ajuda profissional, muitas das vezes, ela é imprescindível. Quando que na família a gente percebe que uma pessoa precisa buscar uma ajuda profissional? Infelizmente, quase todas as famílias estão com algum tipo de problema dentro de casa, tá? Por exemplo, um filho que apresenta algum tipo de transtorno mental, um filho compulsivo, por exemplo, por jogos eletrônicos, não sai do celular, isso é uma compulsão. Por que ele chegou a ficar com essa compulsão? Isso tem que ser investigado, tem que ser trabalhado para poder encontrar a causa e resolver isso, porque senão ele fica deslocando. Hoje ele pode ter vício disso, amanhã ele pode ter vício de bebida alcoólica. Tudo que não é resolvido vai cronificando e vai se deslocando. Então, é muito importante identificar. A família, o diálogo é muito importante. Se está faltando diálogo, precisa, e ninguém ali sabe se conversar, então busque uma ajuda de um profissional para trabalhar essa dinâmica, essa relação familiar. Tá? Por exemplo, relacionamentos abusivos, tem crianças que passam por isso, tem mulheres que passam por isso, tem homens que passam por isso, precisa ser tratado. Então, o momento é agora, Fábio, da pessoa estar assistindo o seu programa, estar se reconhecendo dentro dessa situação e pensar, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu vou buscar ajuda. No caso, por exemplo, de uma família inteira fazer na mesma consulta, vamos dizer assim, um tratamento, é possível se conversar todos junto com uma profissional para identificar, por exemplo, um problema? É possível, é eficiente, é eficaz, tá? Principalmente se o problema está na relação familiar. Tá. Eles não se entendem. E quando estão juntos, uma coisinha já vira uma briga, tá? É o momento de buscar ajuda. Vamos às perguntas dos telespectadores? Sim. Tem muita gente participando. Quero agradecer o carinho enorme da sua audiência com a gente aqui nesta noite de segunda-feira. O Carlos Albuquerque de Campinas, São Paulo, pergunta: qual o posicionamento recomendado para quem atende esse público, seja em clínicas de psicologia ou em igrejas? Olha, cada um deve saber o que é melhor para si, tá? Eu, por exemplo, na minha profissão, eu devo indicar uma clínica de psicologia, mas sempre que possível eu falo para a família, faça uma oração para levar uma harmonia para a sua família. É sempre bom fazer uma oração, Deus sempre na frente.
Olha, tem muita gente elogiando, falando assim, Fábio, parabéns pelo tema, é excelente. Muito importante ser falado sobre esse tipo de comportamento que, ela vou usar o termo que a telespectadora colocou, que está detonando as crianças e até idosos nessa época. É por conta, muitas das vezes, até da questão da depressão, não é? Sim, Que é a muito depressão. premente. Hoje tem muitos casos de depressão, inclusive em crianças, né, Marilene? Crianças depressivas, Impressionante. crianças que não se encontram, que não conseguem se encontrar, é um vazio, é uma falta de expectativa, de perspectiva. Às vezes com muitas tarefas, mas nada agrada aquela criança. Ou uma criança hiperativa que deixa de ser hiperativa porque aconteceu alguma coisa e passa a ser uma criança depressiva. Tudo isso tem que ser investigado. Pois é. Olha só, o Anderson Muniz, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: muitas pessoas são portadoras de depressão e não conhecem os sintomas dessa doença. Que dicas você pode dar, Marilene, para os familiares, para que possa ajudar essas pessoas a identificar esse comportamento? Olha, não é difícil não. A pessoa, ela deixa de querer uma relação social. Dentro de casa, ela se isola, ela se torna uma pessoa na defensiva, até agressiva, com comportamentos agressivos. Ela, às vezes, ela chora muito, tá? Então, a pessoa que acaba perdendo o apetite ou ela começa a comer muito mais, existe uma alteração no comportamento dela. Tá? E geralmente ela deixa de conviver socialmente, ela quer se isolar, ela se torna uma pessoa muito frágil emocionalmente. Manuel Rodrigo de Londrina está nos parabenizando, diz que o tema é pouco divulgado em outras emissoras e ele está parabenizando a Rede Vida por abordar esse tema. A Helena Costa de Cuiabá, Mato Grosso, está dizendo: Fábio, pergunta para a Marilene por que as mulheres acabam tendo mais depressão do que os homens? As mulheres são mais emotivas, com certeza, e demonstram mais, tá? Não que não existam homens com depressão, existem sim, só que eles escondem mais. A mulher, ela emocionalmente, ela acaba demonstrando para todo mundo, ela fica mais chorona, ela fica muito mais sensível, ela se debilita muito mais emocionalmente. É isso que acontece. Olha só, boa noite, Fábio, boa noite, doutora Marilene. Eu sou o Renato, aqui de Manaus. Um beijo carinhoso a vocês aí do Amazonas, Manaus. A minha pergunta é sobre a distância da família. Eu tenho problemas com a minha família porque nós nos reunimos apenas no final do ano. E eu não tenho muito diálogo com a minha mãe, por exemplo. É uma situação, acho que de muitas pessoas, né? E meus irmãos também, no momento, eu só moro com ela. A pergunta é, como que a gente pode melhorar este relacionamento? Uma vez que você observou isso, que você já cresceu nesse ambiente dessa forma, e isso te incomoda de alguma maneira, busque você um contato maior com ela. Se ela não consegue, ela não sabe dar afeto, conversar, faça você isso com ela. Isso vai melhorar muito a relação de vocês. Tome você a iniciativa de ser uma pessoa mais próxima da sua mãe, se isso vai te fazer bem. E com certeza vai. Nossa, tem muita gente perguntando sobre a relação de pais e filhos aqui, hein? Existe uma diferença hoje entre o tipo de relacionamento entre os pais como era, por exemplo, há uns 10 anos atrás, Marilene? Olha, o que acontece, o que eu tenho acompanhado clinicamente é que hoje se conversa um pouco mais, sim, tá? Antes os pais trabalhavam muito mais e não tinham tanto tempo para conversa. Embora isso ainda aconteça, mas existe um diálogo. Essa juventude busca um diálogo. Eles querem um contato, sim, com os pais, mas sem tanta formalidade. E é isso que talvez muitos pais não entendam. Eles querem um contato próximo, sem tanta formalidade, com mais afeto, mais carinho, e isso pode sim partir dos pais. Se você, pai, não recebeu isso do seu pai, não generalize isso para o seu filho. Mude esse comportamento e a relação será muito melhor. Uma relação afetuosa, que promove qualidade de vida. É importante, né? Saúde. Olha só, boa noite, Fábio. Eu estou vendo o seu programa e amando. É a Adeilda que está nos acompanhando
de Arco Verde, Pernambuco. Ó, um beijo carinhoso para vocês aí de Pernambuco, que delícia. A Ângela Costa, de Natal, Rio Grande do Norte, tem uma pergunta muito interessante aqui para nós. Ela diz: boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Marilene. Eu estou acompanhando a conversa de vocês e quero falar uma coisa que talvez vocês não tocaram no assunto ainda no programa. Na minha passagem para a menopausa, muitas mulheres se queixam de que, de repente, caem numa tristeza incontrolável e apresentam uma forte instabilidade emocional. Por que isso acontece? É algo físico ou emocional? É algo físico, biológico, né? Porque entra a questão hormonal. Tá. Nós temos uma queda de hormônios importantes, principalmente serotonina, dopamina, enfim. O hormônio pesa bastante nisso. E a questão da tristeza, da angústia, sim, também acompanha. Então, o que acontece? Eu costumo incentivar as minhas pacientes a fazerem atividades que lhes deem prazer, como caminhadas, como aula de dança, controlar os hormônios junto à sua médica, ginecologista. Isso vai ajudar muito a trazer qualidade de vida. Climatério, menopausa, nós temos que mudar aquela visão que se tinha do tempo da vovó. Tá? Hoje não é mais assim. Tem muitos tratamentos eficazes, bons, que dão certo. Melhora muito o humor e a qualidade de vida. Você sabe que você está falando isso e eu percebo que muitas pessoas, inclusive você que está nos acompanhando, se de repente você está procurando profissionais para tomar antidepressivos, eu vi que aumentou muito a quantidade de pessoas que tomam antidepressivos. Tem que ter um acompanhamento psicológico, Com não é, certeza. Marilene? Não pode tomar simplesmente o medicamento sem ter um acompanhamento psicológico. É importante ter, né? Mesmo porque não se vende medicação de jeito nenhum de antidepressivo sem uma receita médica. Então, é muito importante que você vá ao médico, vá ao geriatra, vá ao psiquiatra ou neurologista, busque ajuda, mas assim, alguns casos precisam da medicação, do antidepressivo por um determinado tempo. Tá. Uma vez sob controle a depressão, os hormônios, aquilo é retirado gradualmente, Entendi. tá? O importante é manter a psicoterapia para trabalhar a causa do que te levou a essa depressão. Não adianta, a medicação controla o sintoma, mas não cura a causa. A causa, ela é resolvida, elaborada numa psicoterapia. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Marilene Ked. Recentemente, a minha esposa faleceu. Nós temos 2 filhos. Eu gostaria que eles passassem por psicólogos, porque eles tiveram uma alteração no seu comportamento. Porém, eles não querem ir nem aos psicólogos e também estão se recusando a ir até na igreja. O que eu faço? É o Márcio de Sorocaba que está perguntando. Primeiro, meus sentimentos. É muito triste, né? Perder a esposa, ainda mais mãe de 2 filhos. Sem dúvida. Calma. Esse momento é assim mesmo, né? Existe uma certa revolta porque perderam a mãe. Então, você vai acompanhando o comportamento dos seus filhos, vai conversando, é um exercício diário para fazer com que eles entendam que um profissional vai ajudá-los a assimilar melhor essa situação, a entenderem melhor o que aconteceu, tá? E a igreja é fundamental. Vai conversando com eles que logo, logo você consegue trazer essas crianças para você e levá-las na igreja. Olha só, o José Leme de Bauru, São Paulo, está ligado no nosso programa, parabenizando também ao nosso tema. O Rogério de Matos, de Diadema, São Paulo, faz uma pergunta muito interessante. Olha só, Fábio, pergunte para a Marilene o que as facilidades tecnológicas trazem como exposição da vida íntima de jovens e adolescentes, principalmente. Qual deve ser o cuidado para os usuários dessas ferramentas de interação, como redes sociais e salas de bate-papo? Essa exposição é o lado negativo dessa tecnologia, atinge diretamente a área mental dos adolescentes, das crianças, não é, Marilene? Tem gente que mente as datas de nascimento para colocar crianças
nas redes sociais. Isso. Né? Infelizmente, isso acontece muito. Os pais ou responsáveis têm que ficar muito atentos, vigiem mesmo, fiquem em cima, porque é o único jeito de você controlar. Porque a meninada gosta de se mostrar mesmo, ainda mais adolescentes. Sem dúvida. São os hormônios a mil ali querendo aparecer. Então, é muito importante que o responsável esteja atento para que eles não caiam em ciladas de pessoas perigosas. Que estão monitorando esse tipo de rede social, 24 né? horas. 24 horas. Caso de polícia, muitas vezes, né? Matheus Andrade, Paraty, Rio de Janeiro. Um abraço a vocês de Paraty. Pergunta, Marilene, quando a depressão evolui para um quadro suicida, existem comportamentos suicidas tratáveis? Existem sim, por isso que assim que a pessoa percebe que ela não está bem ou que tem alguém na família caminhando para uma depressão grave de nível alto, como nós dizemos, uma depressão maior, é importantíssimo, fundamental fazer com que essa pessoa vá ao especialista. Agora, o que acontece, Fábio, é que muitas pessoas resistem ao tratamento e querem terceirizar. Você cuida de mim? Você vê aí como é que eu tô? Você vê um remédio para eu tomar? Então, às vezes, o paciente ele é muito resistente e isso causa um problema até que chega numa tentativa de suicídio. É muito importante que toda pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, qualquer tipo de doença mental, aceite fazer um tratamento e faça corretamente. Não pode usar esse diagnóstico de uma chantagem emocional de família. Olha, eu sou assim, vocês têm que cuidar de mim. Você também tem que se ajudar e fazer a sua parte para buscar pelo menos um controle dessa situação. Gente, olha, você continua enviando sua pergunta, hein? Nós estamos ao vivo, é o único talk show na televisão brasileira nesse horário ao vivo, 11 horas 6 minutos, tem uma especialista aguardando a sua pergunta. Olha só, boa noite, Fábio, parabéns pelo tema. Eu quero que você pergunte à doutora Marilene o que eu devo fazer. Eu tenho um irmão que está com depressão, ele não quer sair de casa, parece que ele não se sente bem nem em festas, nem interagir com amigos, com a família. Já pedimos para ele procurar um profissional, mas ele não aceita. Ele acha que não tem depressão. Olha que interessante. É a Luciana de São José do Rio Preto que está perguntando. Luciana, pelo jeito ele associa mais de um quadro. Ele tem depressão e ele deve estar também com fobia social. Então é muito importante essa sua insistência para que ele vá num tratamento médico especializado, tá? Com psiquiatra, com psicólogo, porque senão o que está acontecendo com ele tende a cronificar e aí o problema é ainda maior, que pode levar sim a uma tentativa de suicídio. Isso abala a família toda. Então é um exercício diário da sua parte convencer o seu irmão que ele precisa buscar ajuda. Tem uma telespectadora aqui que não se identificou. Coloquem o seu nome aqui na mensagem. Ela está dizendo boa noite, Fábio. Agora colocou o nome aqui, a Débora Souza. Ela está perguntando se ela consegue se tratar da depressão, Marilene, e da ansiedade, sem o uso de medicamentos. Depende da causa. Às vezes é uma causa traumatizante, algo que precisa ser resolvido, elaborado, que você não consegue sozinha, sem uma medicação. Às vezes o transtorno de ansiedade, a TAG, ela é muito alta, é generalizada, aí precisa sim de alguma coisa, né, uma medicação recomendada pelo seu médico para dar uma controlada, mas é por pouco tempo. Confie nisso, confie no seu médico e vá fazer psicoterapia, porque a ansiedade, ela te causa cada vez mais uma expectativa negativa e pessimista da vida. Não entra nessa, a vida é maravilhosa. Olha, o Eduardo de Braúna, interior de São Paulo, ele está falando sobre bullying. O bullying pode trazer consequências de problemas mentais graves para a vida toda. Pode aniquilar uma pessoa, tirar a vontade dela de realizar os sonhos dela. Então, é preciso que as escolas cada vez mais fiquem atentas aos seus alunos. Eu tenho certeza que fazem isso, porque eu tenho muitas colegas professoras, psicopedagogas, que ficam atentas a isso, mas redobrar ainda mais a atenção. E você, aluno, aluna, se vem passando por um bullying dentro da escola, busque ajuda com o professor,
Passe isso para frente, não guarde para você. Aproveite agora o começo de ano. Se perceber que já começou o bullying na sala de aula, coloque isso para fora. Busque ajuda que isso vai ser resolvido antes que se torne um problema maior para você. Tem comentários aqui muito interessantes. Continue enviando, viu? O Roberto está dizendo que o mundo inteiro está doente mentalmente. Sim. Por causa das intolerâncias. Olha só. Eu queria falar de um tema aqui, bem delicado, mas você é uma profissional que eu confio e que o Brasil aprendeu a gostar, Marilene, sobre as dificuldades econômicas de uma família. Vamos colocar aqui uma situação em que uma família enfrenta dificuldades econômicas graves, em que todos os membros precisam trabalhar, mas um deles está com uma depressão ou um quadro mental que exige cuidados. Como que a gente pode cuidar de uma pessoa portadora desse tipo de síndrome ou de doença mental, sendo que todos têm atividades? E encaixando já nessa pergunta, não há maneira do governo, do Estado, lavar as mãos com relação a esse cuidado que é tão importante para todos? Muito importante. A Maria, de 67 anos, de São José, Santa Catarina, Grande Florianópolis, está nos escrevendo dizendo assim: Fábio, por favor, pergunte a Marilene se não ter disposição de sair de casa é um sinal de que eu tenho alguma alteração mental. Aí precisa investigar. Pode ser uma anemia, você pode estar com uma anemia, tem que avaliar isso através de um exame de sangue. Você pode estar desanimada porque aconteceu alguma coisa na sua vida que causou esse desânimo, essa angústia. Então leva um tempo para você receber de volta a tua vitalidade. Então você precisa aproveitar esse mês de janeiro branco e ter um olhar para dentro de si mesma e procurar descobrir qual é a causa desse desânimo e ver se você consegue elaborar isso sozinha. Se não conseguir, tem aí a psicoterapia para isso, mas é questão de você buscar o autoconhecimento, saber qual é o agente sabotador do seu ânimo. Ah, tem um agente sabotador? Sim. É um gatilho, vamos dizer assim? É um gatilho, exatamente. Como que eu identifico? Através da reflexão, da avaliação. Muitas pessoas começam o ano assim, eu quero que dê tudo certo, eu quero um ano melhor. Mas você tem que pensar em se tornar também para você e para o próximo uma pessoa melhor. Entendi. E como eu faço isso? Através de uma autoavaliação, tá? Do meu autoconhecimento, onde eu estou sendo boa para mim, até que ponto, e para os outros, o que eu tenho que melhorar, quais são os meus pontos fortes e fracos, respeitar os meus limites, aceitar a minha rotina desde que ela não esteja sendo uma rotina estressante, verificar o meu estilo de vida. Tudo isso pode estar em um desses setores envolvido o gatilho, tá? Que tira a minha saúde mental, que me causa um estresse. Entendi. Olha, quero agradecer em nome de todo o Brasil aqui, hein, Marilene? Olha, nós não conseguimos responder a todas as questões, mas quero agradecer o seu carinho e a sua participação. Tem um site para as pessoas que quiserem perguntar diretamente a você, não tem? Marilene Ked. Marilene Ked. Isso. E o Psicodicas? Psicodicastambém.com.br. Você clica lá, entra no meu site e manda as perguntas. De acordo com as possibilidades, eu vou resolvendo. Obrigada. Tô com saudades, não me abandone, hein? Volte sempre, tá?